Olá, pessoal, eu sou o Bruno Santiago. E eu sou a Laura Ladeira. Não vai ter o toque, não? Família. Família, tamo junto, podcast. Estamos aqui novamente com a nossa colunista. É colunista que fala quando é podcast? Podcast é o quê? Eu não sei se é colunista, fiquei na dúvida. Priscila Florenzando, falei certinho sobre o nome chique. Seja bem-vinda, bom retorno aqui ao podcast. Obrigada. A gente já teve um primeiro episódio que a gente vai deixar aqui para vocês acessarem. Falamos sobre rotina primeiro. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Laura? Qual que é o desafio desse encontro? Nossa, hoje é um assunto que vai interessar muito as famílias. Excesso de telas, o que isso causa nas crianças, o que está acontecendo com esse excesso de TV, celular, tablet, videogames, etc. Isso aí. E também formas de como sair um pouco disso, que também é difícil, né? Um tema bem difícil cortar. É dificílimo. Então, Pri, qual que tá o cenário hoje, os impactos? Conta pra gente, dá um alerta pra gente, nós como pais e mães aqui também. Como que bom, primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né? Bom dia. Bom, o reflexo, né, a gente vê na sociedade é realmente um número muito grande de crianças com exposição, a gente fala telas, né, porque é o principal, mas generalizando tela, videogame, né, a tablet, a gente tem visto crianças com muitas dificuldades na escola, comportamentais, dificuldades de atenção, ansiedade, com dificuldade para dormir, e aí a gente vai ver, às vezes, a raiz daquele problema são crianças que estão passando muito tempo expostas à tela, né? É difícil até a gente ver qual que é o principal prejuízo, né? Mas vamos tentando falar de um por um, né? Porque são vários prejuízos, mas um deles, eu acredito, que é a diminuição da conexão com vida real. Esse é um problema muito sério. Por quê? O mundo virtual, ele é prazeroso. Ele é tudo bonito, tudo é legal. Gamificado, ganha pontos. Rápido. Né? É rápido, traz rápido. prazer rápido, né? E é muito mais legal o mundo virtual porque é o mundo real. Porque o mundo real é cansativo. Chato. É chato. Demanda, cansa. Não tem como né? ligar e desligar, né? Não tem como você excluir, passar, tirar, né? Então, você tem que, às vezes, lidar com uma situação incômoda. E aí, para a criança que está em desenvolvimento, né? A gente fala até desenvolvimento das funções executivas dela, que é fazer escolhas, às vezes, escolher algo que é mais difícil para depois ter o prazeroso, controlar os seus impulsos, né? Ela precisa do mundo real para desenvolver essas habilidades, né? E essas funções executivas. E aí ela fica em prejuízo com isso, né? Cada vez mais ela vai se afastando. Então, tem uma diminuição das relações sociais. É uma criança que às vezes quer ficar sozinha, é uma criança que tem dificuldade com os coleguinhas na escola, não sabe se relacionar. Chega num restaurante, é um momento que às vezes a família está ali reunida, conversando, a criança está ali no celular. No mundo dela. No mundinho dela. E literalmente no mundo, né, gente? Elas desligam completamente. Você fala, oi. A criança... A gente e também, às vezes né? nem cumprimentar essa criança, dá conta de sair dali para cumprimentar às vezes uma pessoa. Né? Sim. Porque a cumprimentar faz parte, é uma habilidade que a criança desenvolve, ela aprende a cumprimentar, a responder às pessoas, a conversar, a negociar. Só que isso, com o celular, ela não tem esse treino, né? Então, acho que um impacto muito grande é nas relações dela, né? Outro impacto muito importante é com relação à atenção. A atenção, a criança, quando ela está com o celular, ela tem uma atenção diferente da atenção quando ela está aprendendo alguma coisa na escola, quando ela está lendo, quando ela está fazendo para casa. No celular, se ela está vendo um vídeo, ela está dando atenção na música, nas cores, no que os personagens estão fazendo, no que vai acontecer. Então, ali é como se fosse um boom de informações, um boom de estímulos, né? E ela, meio que o cérebro dela tentando dar conta de tudo aquilo. Isso. Né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Na hora que ela tem que mudar de foco para fazer um para-casa, você imagina só, para fazer o sofrimento de uma criança, que ela tem que fazer um para-casa e ela tem que concentrar somente no para-casa e um cérebro que está treinado... Agitado a prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Aí é aquela criança que vai fazer o para-casa, mas o lápis caiu,
a janela, passou um passarinho, tocou a campainha do vizinho e levantou, quer fazer xixi e Conheço quer água. alguém assim. E aí, a gente tem um grande perigo da gente começar a rotular as crianças. Primeiro, rotular elas como preguiçosas, né? Como você não fica quieto. Ou então, até de dar diagnósticos de forma equivocada, né? Que eu acho que até a Cecília uma vez trouxe, né? Crianças com TDAH, né? E às vezes não é bem isso. Né? Às vezes aquela criança está desajustada ali, precisa de um ajuste familiar. Então, a questão da atenção, imagina o impacto disso dentro de uma sala de aula, então. Essa criança não dá conta de ficar numa sala de aula aprendendo ali com o professor, porque aí a atenção tem que ser mais focada, direcionada, ela quer prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né? Esse é um outro problema. Uma outra questão é a impaciência. Agitação, agressividade. A criança fica muito impaciente. Então, se ela não gostou de uma coisa que ela está vendo no celular ali, ela já vai mudando. Isso. Né? Às vezes nem conclui ver um filme, assistir um videozinho. Ela já vai mudando. Não gostou, muda. Não gostou, muda. Não gostou, muda. Né? E ali, ela fica mais... Ela não tem paciência para tentar assistir até o final. Para concluir. E aí, quando ela transporta aquilo para as relações, para a vida real, na vida real vai exigir dela paciência, ela tem que aguardar a vez, esperar. A vez de falar, a vez de chutar no futebol na hora do pênalti, né? Então é tudo na prática impactado. Eles não vão querer, né, esperar nada. E para piorar, a gente estava falando isso em off ainda, antes da gente começar, vieram esses vídeos curtos. Né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente vai se identificar com aquela criança que fica... Não só criança. Gente, não, eu ia falar isso agora. Todo mundo. E a criança e nós, que a gente fica o dia... E aí, gente, Pri, você falou, e aí eu fiquei envergonhada, porque nós fazemos isso o tempo inteiro. Como é que a gente pode cobrar dos nossos filhos que não façam? Agora eu não posso, que eu tô assistindo vídeo. Agora eu não posso, que eu tô até trabalhando, que a gente usa o trabalho com o dedinho celular. Assim, gente. Eles vão copiar. E ainda veio áudio acelerado do WhatsApp também, né? Que a gente não dá conta de ouvir um áudio. O outro, né? De ouvir. Já não fazemos ligações. Que agora ninguém dá conta. O celular até liga, né? Quem fica ligando para as outras pessoas? Ninguém liga mais. Tudo é mensagem. Aí quando você recebe uma mensagem, ainda é acelerada. E não liga e também não vê a pessoa, né? Que deixa de ter a proximidade. Então, as conexões do mundo real cada vez vão se afastando, vão se tornando mais superficiais, né? Então, essa questão do imediatismo, do prazer imediato é muito ruim, porque na vida real o prazer não é imediato. Às vezes a gente tem que, se esforçar para conseguir alguma coisa. Para você conseguir passar de ano, uma criança ela tem que estudar um ano inteiro para no final do ano. Olha o esforço que é, né? E elas e a gente tem que pensar o seguinte: com criança a gente tem que treinar. Tudo a gente tem que treinar. E isso também a gente tem que treinar. A criança, ela aprender que às vezes a gente vai ter que se esforçar para ter um benefício lá na frente, uma coisa boa lá na frente. Porque eles não têm essa função executiva de fazer boas escolhas. Geralmente a criança vai escolher o que traz um momento mais rápido, claro, né? Imediato e mais rápido. Né? Então, entre estudar e ver o celular, o que vai trazer prazer mais imediato? Ver o celular. Aí vem os pais, porque aí os pais que vão ser, digamos, o cérebro externo dessa criança, de pôr limites, de vigiar, de controlar. De organizar o sistema. Porque acontece, gente, de pais falarem assim, já falei para ele sair, ele não me obedece. Meio que desiste, né, do filho. Nossa, não, é porque ele só quer saber de celular. Gente, é lógico que a criança só vai querer saber de celular. É óbvio. A gente não pode se prender a esse discurso, e isso é um impedimento para a gente se colocar na nossa autoridade de pai e mãe e colocar limites com relação ao uso de telas. Ô, Pri, mas nem sempre é óbvio que a criança vai querer, não. Às vezes ela quer interação com o pai, com pai. Eu comprei uns joguinhos lá em casa essa semana. E aí eu falei, filha, e aí, o que você prefere? Assistir um filme só para testar? Ou a gente jogar? Jogar jogo, mamãe. Ou seja,
Às vezes a criança quer a interação, ela tá ali porque tá sozinha. Mas aí o que eu tô falando é o seguinte, quando é algo que vai ter um esforço maior, aí ela vai optar pelo que tem menos esforço. Com certeza. Mas a criança, ela ama a conexão com os pais. Para ela é a melhor coisa do mundo quando um pai senta com ela, conversa, brinca, né? A criança se sente amada, né? E aí, o que acontece? A tela diminui essa conexão dos pais com os filhos. Afasta. Talvez o celular, talvez essa magia da criança ser escutada pelos pais, às vezes o tempo é tão corrido que os pais não escutam o que a criança tem a dizer. Sim. E muitas vezes até rotulam que é assunto bobo. E já na internet, pode ser que, de certa forma, ela se sinta importante, porque alguém está escutando ela talvez é uma boa no jogo, né? Às vezes ela joga bem lá, não sei, os jogos. Ela é valorizada de alguma forma, ela se sente encorajada e empoderada, porque os pais não têm paciência de escutar e acham que meu filho fala muito de futebol, meu filho só fala de, sei lá, de Star Wars. Agora não, filho, eu não quero te escutar agora. Pô, por que não escuta o moleque, a criança, né? Que é o assunto dele. Não é prioridade pro pai e a mãe, que é adulto, que tem outras supostas prioridades de assuntos, né? Acho que falta muita gente escutar, e a internet que traz muito isso, né? A criança se sentir escutada. Olha, um negócio tão básico, né? Ser escutado. E até às vezes nos momentos, por exemplo, um momento de jantar, que às vezes estão todos ali, né? Acabam perdendo essa oportunidade de escutar, de conversar. Porque no diálogo ali que você vai instruindo, que você vai orientando, você vai percebendo a fala do seu filho. Opa, tô percebendo o que ele tá trazendo aqui. Já é um gatilho de alguma coisa. Tá um caminho que eu não tô gostando muito, eu preciso intervir nisso. Mas se você não escuta, seu filho fica trancado dentro do quarto, você não sabe. Quando às vezes vai saber, perceber... E o que tá rolando ali, caldo, né? Às vezes já tem tornou. Até dentro do carro, na hora de ir pra escola, troca ideia, liga um som, até pra saber o gosto musical do seu filho, né? De trocar ideia, de saber como que foi. Não dá o celular de cara, né? No carro. A Sofia outro dia falou comigo assim, mamãe, eu odeio andar de carro. Eu falei, por quê? É porque esse momento não tem nada pra fazer. Porque eu falo, não dou o celular. É a hora que a gente vai conversar, a gente vai ouvir música, aí a gente colocou uma música rock, aí a gente coloca música alta. Abre os vidros. E brinca de sim, não, por quê, brinca de cores. Mas ela não gosta, porque é o momento do ócio. E é importante a criança lidar com o ócio também, né, Pri? Porque o ócio, a gente fala que é o ócio criativo, né? É o desconforto que faz a gente sair do lugar. Quando a gente está desconfortável, a gente tenta pensar em alguma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para sair daquele desconforto. Se a criança não tem esse desconforto, ela não desenvolve, né? E a criatividade, uma vez eu até questionei com meu filho assim, mas por que eu não posso ver TV? Eu falei assim, olha, porque a TV, ela não estimula a criatividade. Ele, mas estimula sim, porque eu fico vendo os vídeos, aí eu fico com vontade de fazer meus vídeos também. Boa. Aí eu falei assim, espertinho. Argumentando, e eles argumentam mesmo, né? Sim, muito. Mas, por exemplo, a criatividade é uma habilidade que está muito associada a cunho artístico. Né? Quando você fala de criatividade, você pensa assim, a criança vai pintar, desenhar, muito voltado para isso, mas não é. A criatividade é uma habilidade que está voltada para a resolução de problemas. Então, a pessoa ser criativa para resolver um problema. E isso, na tela, ela não desenvolve. Ela desenvolve no brincar, porque ela está ali com o ócio. E o que eu posso fazer? Eu vou poder brincar disso, vou brincar daquilo, né? E aí ela vai... Ou então vai brincar na rua, né? Jogar bola. São situações que vão colocar ela em ter que resolver alguma coisa. E esse resolver alguma coisa, resolver um problema... estimula nela a criatividade, né? Então, é um problema porque a criatividade faz parte da nossa vida, para a gente dar conta de resolver os problemas, né? Já viu que as pessoas que têm um problema empaca, não conseguem resolver, não conseguem achar uma solução, né? Indecisas demais. Ficam muito indecisas, não sabem como resolver. Então, a gente precisa desenvolver isso na criança, essa habilidade de criatividade, de lidar com as situações de conflito, né? Ou no celular não tem conflito. Nas brincadeiras tem conflito, porque você monta ali uma coisa, o trem desmonta. O trabalho em equipe, né? De ajudar o próximo, né? Que caiu, você ajuda, levanta. Quando você tá brincando com outros, por exemplo, quem tem irmão, olha que rico é isso, quem tem irmão, né? Porque você tem que negociar. Nós vamos brincar do meu e depois a gente brinca do seu. E
E aí, o que acontece hoje em dia? Para tirar a briga, o pai dá o tablet para um e o celular para o outro, fica fácil para resolver. Não tem briga. É verdade. Né? Os dois estão com... E acaba afastando as duas crianças, né? Que poderiam brincar juntas, trocar ideia. Exatamente. Né? Ô, Pri, fala pra gente assim, a gente sempre ouve falar, que pode 2 horas por dia, fim de semana pode ser liberado. O que está acontecendo hoje? Porque esse excesso, 2 horas por dia já é um excesso? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até 2 anos, 0 telas. Sim, eu tô falando da idade da Sofia, mas tem os menorzinhos também. Legal botar essa régua aí. Isso. 0 telas. A partir de 3 anos, digamos assim, até uns 7, o recomendado é meia hora e estourando 1 hora. Nossa. Por dia. Por dia. Nossa. Né? A gente vê que quase ninguém respeita isso, né? Acima dessa idade, até uma pré-adolescência, até uns 10 anos, 11 anos, 2 horas por dia. Mas porque tem uma questão de horas e tem uma questão do conteúdo. São 2 coisas diferentes. Então, em termos de quantidade de horas, seria o limite, mas limite mesmo, gente, porque tem gente que fala até menos que isso. Então, se a gente fala 2 horas, seria assim, 2 horas estourando, já é muita coisa. Né? Seria quase 10% do dia, né? Né? Então, a gente vê que as pessoas não estão cumprindo esse tempo, né? A criança tem ficado mais tempo exposta. E final de semana também esse período. Por quê? Igual se fosse dieta, gente. Dieta, você faz uma dieta, você mantou, chega no final de semana, você chuta o balde. Feijoada, né? Não adianta. Chuta o balde, aí não... Quebra o processo, né? Quebra um processo para retomar a criança na segunda-feira, né? O que eu acho legal é, por exemplo, a criança você não pode jogar videogame durante a semana, no final de semana você pode. Isso. Aí eu acho que é até legal, né? Mais flexível, assim. Mas a criança vê 2 horas de tela durante a semana e no final de semana é livre, aí eu já acho que fica... porque livre é o quê? 10 horas? O dia inteiro? Que existe final isso? de semana é o tempo que os pais mais têm pra passear, pra passear, para ter tempo de qualidade. Aí essa criança vai ficar exposta na tela. Ou seja, o pai e a mãe não se conectam até no fim de final semana, que é justamente quando pelo poderiam, trabalho, né? Tô trabalhando demais, sábado, domingo, na teoria não se trabalha, né? Não é todo mundo. Claro. Essa é uma questão. Uma outra questão é com relação ao conteúdo que essa criança assiste. Isso é bizarro. Né? A gente orienta o seguinte, que sejam coisas que tenham história, início, meio e fim. Porque o que eles assistem muito hoje em dia? Coisas que não têm um conteúdo de valor, né? Que não agrega nada, que não trazem um aprendizado, que não traz essa ideia para a criança de que as coisas têm um início, que tem um percurso para chegar a um fim, né? Então, a gente prioriza, vai assistir, deixa a criança assistir um filme, um desenho. Não esse YouTube, né? Não tem não tem os conteúdos, eles não são planejados, né? Se você pegar esses gameplays, por exemplo, igual eu falo muito com o Samuel. O quê? Gameplay, o cara vai jogando, tipo Minecraft, estou aqui no Minecraft. Eu nunca vi, porque não é o vamos subir, vamos pular ali né? e tal. Aí tem um ambiente lá que chama Nether, que é um inferno, que o bonequinho entra lá e eu falei, cara, não dá pra ver. Então não tem a preocupação desses conteudistas, né? Eles gravam o que eles querem, um linguajar perigoso, né? Então, assim... Costuma eles soltarem palavrões, né? E aí competição. Os pais têm que estar muito atentos, ouvir... Às vezes você está fazendo outra coisa, mas fica ali escutando o que o filho está escutando. Né? Eu vou até um pouco além, sabe? Eu acho que não é só escutar. Eu acho que... Eu tive numa palestra com a doutora Filó, que é uma pediatra que todo mundo conhece. Né? E eu fiz não sei se eu palestrei junto com ela, eu estava no evento de uma operadora, que eu ia falar que era vivo, mas não está pagando nada a gente, né, Laura? Então não vou falar. Tá morta. Então é o seguinte, ela fala que criança, igual eu falo muito com as famílias do Kids, né? A gente recebe as famílias que estão chegando agora de todo o Brasil, né? É um curso pela internet, então lá eu falo o seguinte, criança não tem que ter privacidade com telefone, com internet. A gente não pode ter medo, e não é autoritário demais a gente pegar e ver realmente o que essa criança está assistindo. Eu acho que a gente tem que ver. E se identificou, ou pode falar, olha, papai vai ver o seu celular. Acho que é importante dar essa formalizada de que eu vou pegar o celular dele para ver qual é que é. Acho que isso é legal. Olha, falando nisso que você está falando, eu tenho um contrato que eu costumo dar para os pais. Quando acontece da criança ter celular, de dar junto um contrato, ler esse contrato com essa criança, e uma das regras
E um dos tópicos do contrato é que os pais vão ter acesso ao celular. Né? Perfeito. Então, E nesse caso, no meu caso, o Samuel não tem o celular dele, ele usa o meu. Então, na verdade, eu estaria livre para fazer a investigação do que ele está assistindo. Mas eu falo, cara, eu vou ver o que você está assistindo aqui, tá? E quando eu vejo que tem alguma coisa bizarra, eu explico para ele. Questão de nudismo, a questão de fala dos meninos contra as meninas, um ambiente que ele tá vendo, aquele tanto de interferências. Acho que falta a gente conversar também, né? De falar que vai ver, acho que a gente tem que ver sim o celular das nossas crianças, porque depois a bomba explode, né? A gente tá vendo casos de aluno matando uma professora, né? Será que se os pais não tivessem mais atentos, Você uma postou criança... sobre isso, não postou, Cris? É triste Isso acontece demais. antes, né? E tá tudo no celular, tudo ali. tá no celular. E se a gente não tivesse visto, poderia ter sido evitado, né? Então a gente tem que ter esse... A gente tem esse caso, sim, de crianças, inclusive de suicídio de crianças que os pais cortaram. Teve um caso em Belo Horizonte, uma criança que pulou porque a mãe cortou o computador e a criança pulou da janela. Meu Deus. Realmente a gente tem que entender que é um vício. Só que a gente não entende, a gente não pega os sinais. Porque às vezes as consequências mais graves, às vezes, é a longo prazo. A curto prazo, às vezes são consequências mais sutis, a gente vai passando batido, né? Mas se a gente for pensar o seguinte, que é uma droga e que se fosse qualquer outra droga, a gente iria socorrer o nosso filho... Rápido, né? Rápido. Se nosso filho começasse a usar, sei lá, maconha, a gente imediatamente a gente mudaria, se movimentar. E aí a gente não vê o perigo. Uma mãe uma vez me falou, achei muito interessante, que ela não deixa a filha dela ir sozinha na padaria, porque ela tem medo. Mas ela deixa a filha dela sozinha no celular, que às vezes... muito pior. Dependendo, tão perigoso ou quanto, mais, ou pior. às vezes, pior. É um mundo nas mãos, né? Um mundo nas mãos. Então, a gente tem que enxergar como uma ferramenta boa, mas que as crianças não sabem utilizar essa ferramenta que é boa para elas, e a gente é que tem que mostrar, orientar, colocar limites, fazer com que esse uso dessa tela seja boa para aquela criança. Porque hoje em dia também é falar assim, ninguém usa mais, é uma coisa praticamente impossível. Não. Mesmo porque nós, mães, sabemos que a gente precisa de pais também, né, Bruno? Sempre incluindo os pais, tem que incluir nós, famílias, enfim, a gente tem que ter alguns momentos que a gente precisa daquilo. Então, eu tô ali fazendo uma faxina, não sei o que lá, e o filho ele quer ficar ali 30 minutos tendo um conteúdo legal, às vezes tem até conteúdos até educativos, tem muitos conteúdos bons. Ok, tá me ajudando, tá dentro do limite, não precisa se culpar, o conteúdo tá ok, não vamos nos culpar, chicotear também não. Inclusive, eu fico imaginando, antigamente, nossos pais tinham que se virar para entreter uma criança num carro durante 7 horas de uma viagem. E era muito entedioso e tal. Então, hoje tem algumas coisas que, ok, são boas. Pra você poder tomar um banho de 5 minutos. Exato. Você sabe, por exemplo, eu moro sozinho com o Samuel. Exato. Ele fica períodos comigo com a Tereza. Muitas vezes, até antes, quando ele era pequenininho, eu cheguei a morar com ele quando ele tinha uns 5 anos, a gente morou sozinho. Quando eu precisava ir ao banheiro fazer o número 2 e não correr o risco dele pegar algo no fogão, na geladeira ou abrir uma porta, o cara senta aqui, fica no banquinho aqui no quarto enquanto eu tomo banho, né? Isso faz parte. Eu acho que isso é um das principais orientações. Primeiro, a família sentar e ver dentro da realidade daquela família. Né? Existe uma orientação, sim, é 2 horas, é 1 hora, existe. Mas dentro da realidade da sua família, o que você pode diminuir? Né? Porque a gente tentar eliminar por completo, nada que a gente tenta, às vezes, eliminar por completo da nossa vida, dá muito certo. A gente acaba, às vezes, desistindo, chutando balde e voltando pior. É verdade. Então, a gente precisa, assim, de ter esse equilíbrio, mas eu acho que diminuir, todo mundo vai conseguir diminuir um pouquinho. Claro. Né? Eu acho que já é um lado. Já diminuir, ótimo. Outra coisa, verificar o conteúdo. Proporcionar conteúdos que realmente vão trazer um aprendizado, que tenham um início, um fim, meio e fim, né? Outro aspecto, os pais serem um exemplo, né? Você até citou aí. Não adianta. Não adianta falar para o menino não ficar no celular, se toda hora que ele olha, você tá com o celular na mão. Eu queria falar uma coisa sobre isso, assim, trazendo para mim. Eu sempre gosto de trazer para a realidade,
Porque nós não estamos aqui para julgar. Não, de forma alguma. E também, nós não somos modelos de paternidade, maternidade. E às vezes, tem pessoas que se comparam muito, né, na internet. Aí entram no meu perfil, nossa, a Laura faz essas brincadeiras. E aí eu sempre gosto de trazer que eu tô ali, eu faço as brincadeiras, mas eu tenho os meus momentos péssimos, eu tenho o meu lado ruim também como mãe. Ruim assim, né? Falho, como todos nós somos. Então, assim, eu sempre tive essa facilidade de brincar com a Sofia. Mas, recentemente, por uma mudança interna da minha casa, eu afastei muito desses momentos de brincadeira com a Sofia. E aí ela começou a entrar muito no celular. E eu vi uma mudança de padrão, de comportamento gigante nela. Ela ficou muito mais agitada. Ela já sempre foi. Ela já tem uma personalidade de uma criança mais pra frente. É uma figurinha. Né? Ok, tá tudo bem. Mas ela ficou muito mais agressiva e mais agitada. E aí eu tava me culpando muito, né? Chegamos, levei ela hoje, a Priscila é a psicóloga da Sofia e tem nos ajudado muito, muito mesmo. E aí depois eu comecei a pensar, gente, eu tenho que trazer para minha responsabilidade também, o que é meu e o que não é. O que eu dou conta e o que não dou. E aí comecei a fazer algumas mudanças. Aí eu vou dar aqui para vocês algumas dicas que eu fiz e tô vendo já na prática a mudança da Sofia. O YouTube eu cortei. Eu fui radical, porque eu não conseguiria controlar, eu não estou o tempo inteiro com ela para ouvir o que ela estava vendo. Às vezes ela está num quarto, eu estou no outro. E aí eu cortei, porque eu acho que o YouTube, ele está com conteúdos tão ruins para criança. E esses shorts, esses videozinhos também, eu acho que não acrescentam, porque a criança nem assiste. Ela já fica ansiosa antes de começar e não achei legal. E depois de muita, muita, muita conversa, eu falei, não, eu vou deletar. Deletei o YouTube de todas as plataformas lá em casa. No início foi ruim? Foi. Ela chorou. Não, pelo amor de Deus. Mas foi assim, coisa de 3 dias. E hoje, o que eu ofereço para ela? O Netflix, que aí eu tenho lá aquela coisa parental, né? Que dá para eu bloquear. O Netflix e alguns joguinhos, que são joguinhos, assim, da Moranguinho, joguinhos que até são educativos. Então, ela tem o Netflix e joguinhos. Isso já ajudou muito. A outra coisa que ajudou muito é que eu fiz uma coisa que é recente, tem coisa de 10 dias mais ou menos, que cheguei em casa do trabalho, a hora que eu busco ela da escola, ali na escola acabou o celular. Eu não ligo mais o celular. Aí eu já vou conversando e brincando. Chegou em casa, é lanche e brincadeira. Então a gente jogou mico, tô doida procurando aquela joguinho de cartas. Aí eu comprei outros joguinhos de cartas pra gente jogar, comprei quebra-cabeça. Falei, filha, vamos no próprio recreio em casa, vamos escolher as brincadeiras que a gente já fez pra gente repetir de novo. Comprei tinta, porque não tava tendo lá onde eu estou agora. Então, assim, comprei as coisas e ali até 9 horas. Aí 8h30 já banho, 9 horas cama. Porque ela também dormia tarde. E isso não estava sendo legal. E aí, eu já estou vendo os resultados disso. Você entrou no assunto do sono à noite, né? Um dos impactos negativos da tela é com relação ao sono da criança. Porque a gente tem uma liberação de hormônio, a melatonina, que mostra para o nosso organismo que está na hora de dormir. Então, por volta ali de 8 horas da noite, 8h30, seria o horário da liberação desse hormônio, porque ele vai de acordo com a luz do sol, aí a luz do sol sai, vem a liberação desse hormônio. Antigamente, que não tinha luz, as pessoas acordavam cedo e anoitecia, elas já iam dormir, né? Com a questão das lâmpadas e agora de telas, a gente fala assim que é como se a gente estivesse enganando o nosso cérebro. É o sol dentro de casa. É o sol na sua cara. Ele não consegue perceber que está de noite. Para ele está de dia. E a criança, às vezes, à noite, fica pilhada. Não consegue dormir. A gente tem meninos que vão dormir meia-noite, né? Se deixar, a Sofia vai. Lá no Kids, a gente já pegou, a gente acompanha as crianças bastante, além da questão de conteúdos e tal. A gente tinha um aluno, por exemplo, que ele dormia 1h da manhã e assistia a aula dormindo.
porque a aula era de manhã. Então a gente Nossa. não conseguiu convencer o pai que era certo ou errado dormir 1h da manhã, a gente mudou ele para tarde. Ou seja, ele deve ter dormido com mais qualidade, apesar que dormir 1h é um grave problema. É um grave problema. Então, assim, eu queria só levantar também para casais separados, que tem uma afinidade, uma união, por exemplo, igual eu fiz com a Tereza, vou pegar o meu caso, de manter uma espinha dorsal padrão, porque não adiantava nada eu fazer errado e a Tereza fazer certo, ou vice-versa. Sim, perfeito. Então é manter essa linguagem, o casal pode estar explodindo aí, igual eu postei esses dias aí, da importância de manter uma espinha dorsal para que uma criança tenha o mesmo padrão. Perfeito. Claro que são casos diferentes, são pessoas diferentes, mas tem que ter uma espinha dorsal que tem a ver com a questão de uso de telas, né? Não adianta estar na minha casa e eu liberar para ser o paizão, bonitão, para quem você pode. Aí gera mais conflito ainda. Ah, porque na casa do meu pai pode. Ou na casa da minha mãe pode. Tem isso, mas o mais grave é que a criança fica perdida, né? De qual que eu devo seguir, que eu amo os dois. E aí, como que fica, né? Então, a linha entre vocês e uma espinha dorsal e respeitem uma decisão em comum. Claro que muitas vezes a gente vai ter que recuar um pouco, né? Que não dá pra ser... E tem opiniões diferentes. Um pensa que é o certo, outra pensa... Aí vem aquela da briga. Tem que achar um ponto de equilíbrio. Não pela é criança. Não uma competição entre os pais. Isso. É tudo em prol da criança. Da criança. Isso. Isso aí. Acho que pra gente encerrar, a gente fecha, então, com essas orientações. Para o que fazer, então? Né? Não adianta a gente só saber que é errado. O que a gente faz, então? Primeiro, diminuir, de acordo com o contexto familiar, diminuir o uso de telas, proporcionar programas mais de qualidade, não permitir o uso de telas... É o meu, gente. Desculpa. É lá eu tenho crédito. Dessa vez foi eu tenho crédito. Pode falar. Pri. Pode falar? Pode. Vai dar pausa? Quer que volte? Não, pode ir. Aqui não tem pausa, não. A vida é real. Deve ser alarme de buscar, alarme de dentista. Alarme de ir embora. Alarme de comer. Então, além do tempo, o tipo de programa, né? E também o horário. Então, assim, na hora da refeição não ter tela. Não ter tela antes de ir para a escola, porque a criança já vai para a escola agitada. Não ter tela... Pelo menos 2 horas antes de dormir, para dar tempo do cérebro se acalmar para dormir. Então, essas são umas orientações, assim, bem básicas para já acontecer alguma mudança aí, algum movimento na casa. E esse lance do comer é uma coisa, um dos motivos que eu tenha mudado, né, de morar eu e Samuel, né, porque eu morava com os meus pais, é a questão da televisão e comer à mesa. Fora. Tem dia que é difícil, o cara sofre, volta da aula nervoso. Eu falei, cara, não. Tem uma coisa que eu cortei, foi que a gente tinha mania de assistir com a televisão ligada e comendo. Às vezes a criança... A gente não sente nenhum gosto da comida. Até brinco, sua mãe, se eu botar sua barata, e você ia comer, cara. Você tá tão assim, ó. Às vezes a mãe usa isso até em favor dela, porque a criança só come comida saudável, que ela tá tão distraída que você enfia um brócolis, ela nem vai nem perceber. Isso é verdade. Não, mas eu também tô errado. O mundo também real não é esse. Você tem que explicar da importância do brócolis, e enfim. Mas é difícil. Eu tô falando que eu também errei muito. Uma coisa que eu corrigi, não é fácil essa questão do comer. Eu tô falando que é difícil pra mim também. Muitas vezes fala, cara... Assiste esse trem, come rápido que nós temos horário, cara. É isso. Ou seja, isso é vida real. Mas a gente tem que perceber esses sinais, entender que em alguns momentos, usa isso como uma estratégia, mas não pode ser regra. O problema é quando vira regra. A criança só come se tiver no celular. A criança só está feliz se tem o celular. A criança só quer ficar no celular. Tem criança que só dorme vendo TV. Exato. Não consegue dormir se não tiver a televisão ligada, assistindo um filminho, que ela vai assistindo filme até... Exato. Como se fosse uma pílula, né? Aí é um alerta, né, já vê que a gente precisa, né? Então, acho que assim, não existe nenhum modelo padrão, existem orientações, a gente entende as consequências. Eu no consultório vejo muitas consequências do uso excessivo de telas, a escola vê o impacto disso no aprendizado, nas relações. Então, é real. O impacto é real. Muito real. E aí a gente precisa, como pais, né? E eu me coloco também, porque lá em casa também eu vivo essa luta de controlar, de vigiar, de pôr regras. Não é diferente. Meus filhos não são anjos. Mãe, né? Eles também... Teve uma época que minha filha, o celular dela dormia no nosso quarto. Não dormia no quarto dela para carregar. Tem toda assim... A gente vai se orientando, né? se adequando, vendo o que é possível fazer.
O que não dá é fingir que não está acontecendo nada e deixar a bomba estourar lá na frente, porque vai estourar. Tem o Léo Freiman, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele é palestrante, tudo, ele fala assim, tudo que é difícil fazer vai ser mais difícil se a gente não fizer. E é uma realidade, né? É difícil. É difícil pôr limite, é difícil ter que brincar, às vezes, com a criança, você tem outras coisas para fazer, é difícil você fiscalizar, demanda muito tempo, é trabalhoso. Mas se a gente não faz isso, depois é mais difícil ainda, então... Ou talvez não tenha nem tempo de corrigir. Mais uma vez, casos de crianças que se matam, que matam o outro, a bomba estoura e muitas vezes literalmente. Não dá tempo de voltar Depressão, atrás. Vícios, né? Quer dizer, realmente a gente tem tempo. Paternar, maternar, colocar filho no mundo não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Exato. É uma responsabilidade enorme. Nós estamos num mundo onde a gente quer cada vez mais ter menos filhos, porque tá difícil mesmo de criar filho hoje em dia. Mas então temos que cuidar. Então eu pensei exatamente isso. Vai ser um esforço para mim? Vai. Mas é pela minha filha, é por um bem maior. E eu não estava agindo corretamente com ela. Nessa hora não é me culpar, me chicotear. Momento, é trazer né? apenas uma reflexão. Eu tenho o poder de melhorar isso, então por que eu não vou me esforçar? Vamos trazer esse esforço para nós também, que nós somos os pais, né? Eles não têm dinheiro para ir lá e comprar um celular sozinhos, a gente que dá. É igual a comida. Ai, meu filho está comendo muito. Ele vai lá no supermercado, passa o cartão de crédito? Não, é a gente que está trazendo para dentro de casa. E a gente comendo errado também. Então, né? tudo são os exemplos. Tá, e mais uma vez, não é para a gente se culpar. Ok, mas é pra gente trazer a responsabilidade. Chamar pra gente a responsabilidade. Nós somos os responsáveis por nossos filhos. Exatamente. E é isso. Isso aí. Né? Então é isso. Então até brigadão aí, a Pri. Mas aqui, o nosso canal do YouTube, do Família... o nosso canal do YouTube, do podcast, pode ver, viu, gente? Deve ver. Aí a gente tem que assistir a gente, né, Bruno? Isso aí. E também lembrando que o Kids tem muito a ver com o que foi falado, né? É um curso pela internet, que a gente tem programação, tem o inglês, que são conteúdos diversos, aulões diversos todos os dias. Além do curso, a gente oferece várias atividades, inclusive para usar o tempo de qualidade na internet usando o Kids, que é o nosso apoiador, mas é um propósito lindo. Ótimo. Queria agradecer a Pri mais uma vez, até o próximo encontro. Se Laura, Deus quiser. Agradeço demais aí, novamente nessa parceria. No próximo episódio com a Pri, nós vamos falar algo que tem a ver com as telas e que é muito preocupante, que são as dancinhas de TikTok, conteúdos, que está muito preocupante. Nós vamos trazer isso no próximo. Isso aí. Agradecer o Tauá Resorts, agradecer o Inbox Studios, Igor, pela segunda vez, que é o segundo podcast de hoje. Então eu agradeço de novo para ficar formalizado o agradecimento ao Inbox, o Breno, a Bel, todo mundo que vem nos apoiando. E esqueci de algum parceiro, Tauá, Kidza também, o Kidza e o Inbox Studios. Então, muito obrigado e valeu e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.